lamento de Paulo por Israel. Romanos capítulo 9, versículo 1 até o 18, hoje a gente vai. Maravilhoso e eterno Deus, rendemos graças a Teu nome, meu Pai, te peço a Tua direção nesse momento, para ministrarmos a Tua palavra. Queremos Te agradecer por essa oportunidade. Abençoa os nossos irmãos, os Teus servos, as Tuas servas que estão aqui, todos que vão receber essa palavra, que Tu venha nos iluminar para pregar com conhecimento aquilo que Tu colocou em nosso coração. Amém e amém. Querido, antes de nós começarmos o capítulo 9, o título é O Lamento de Paulo por Israel. E a gente vê, querido, que na nossa vida espiritual muitas coisas acontecem nos bastidores do mundo evangélico. E não só no mundo evangélico, mas também no mundo secular. Mas trazendo para o nosso mundo, que é o mundo evangélico, Paulo vai expressar esse sentimento de dor, de tristeza, com os seus conservos, com seus irmãos, do próprio sangue, porque Paulo também é um israelita da tribo de Benjamim, ele mesmo vai falar. Aqui ele vai falar de uma maneira assim tão comovente, tão sentido, porque a palavra de Deus, ela está sendo ministrada, ela está sendo ensinada, e é uma pena, querido, é uma pena desde lá da época de Paulo, porque Paulo morreu, porque nós já sabemos, porque ele confrontou todo o sistema da época, tanto romano e também o sistema judaico, daqueles que não em Yeshua, que Jesus era o Messias. Então ele enfrentou tudo isso, querido. Passou por maiores das provações. E nós não devemos perder o foco do apóstolo Paulo, que ele é um fariseu, ele é um mestre da lei, que ele conhece a palavra de Deus. Mas com toda essa doação dele de ministrar, de ensinar, de se preocupar, porque ele era um homem preocupado com a igreja de Deus. Ele era preocupado com o povo de Deus, tanto dos gentios como dos judeus, principalmente, porque a salvação vem dos judeus e as promessas foram todo para esse povo eleito que Deus chamou. Foi uma promessa tão forte que Deus fez para Abraão, que ia levantar um povo e separar esse povo para a glória do Senhor. Só que quando Paulo vai escrever isso aqui, o mundo completamente mudado dos pensamentos de alguns dos seus irmãos a respeito de Jesus, porque Jesus, querido, é a pedra de tropeço até hoje, não só para os judeus, mas para aqueles também que não creem nele. Então Paulo vai ficar muito triste, vai se comover. Por quê? Porque, querido, a conversão de tantas pessoas, de tantos milagres que Jesus fez, e mesmo assim o coração daquelas pessoas estava endurecidas, o coração daquelas pessoas estava incrédulas, que não acreditavam, e por mais que tinham visto os sinais de Jesus. É disso que Paulo vai tratar, desse lamento, dessa tristeza no capítulo 9, do próprio povo dele, que Deus entregou todas as promessas em suas mãos para serem bênção para as outras nações. Só que muitos não creram, muitos não quiseram, e Deus levantou outro povo, que é o gentil. Então, do capítulo 9, 10 até o 11, Paulo vai focar nisso, querido, nessa carta. É por isso que nós vamos começar nessa noite. Romanos, do capítulo 9, do 1 ao 5, ele sentia uma profunda tristeza em seu coração, porque o seu povo, os seus conservos, os seus irmãos estavam querendo distorcer tudo. Paulo queria e sempre quis fazer essa conexão do mundo judaico com o mundo gentil, para que a pessoa viesse entender que Deus levantou tanto um povo como o outro. Primeiramente ele chamou os judeus, só que eles não quiseram, não creram,
Claro que muitos creram, esses que creram fizeram a diferença na sua época, mas a maioria não creram, e Deus levanta um outro povo. Tudo que Deus quer e que Paulo queria que entrasse na cabeça dos judeus, era que Deus queria essa conexão do mundo judaico com o mundo cristão que estava chegando, que são os gentios. Viver em harmonia, em alegria. Então ele ficava muito triste porque não entrava na cabeça deles, porque eles queriam seguir preceitos da lei de Moisés, que não necessitava mais, as práticas cerimoniais, os rituais, isso não precisava mais para aqueles que estavam chegando. Mas para tirar isso do coração de um judeu, é muito difícil até hoje, querido. Então, por isso que Paulo fica triste, porque muitos judeus rejeitaram Jesus. Ele vai lamentar no capítulo 9, por que isso aconteceu. O culpado foi Deus? Nós vamos ver que não. Então vamos hoje entrar nesse tema, o lamento de Paulo por Israel. Por isso que ele começa no versículo 1 e 2 do capítulo 9, dizendo assim: digo a verdade em Cristo. Olha como é que ele conhece. Digo a verdade em Cristo, porque Jesus é o Messias que veio, que ressuscitou e subiu ao céu. E que era esse Machia, o Cristo, o ungido que Paulo pregava, que Paulo ensinava, que só bastava você crer nele, ter a fé nele, e que isso bastava. Que não precisava mais, não necessitava de tudo aquelas práticas. Então, digam a verdade em Cristo. Isso ele falando para os seus irmãos, que conheciam a palavra, mas a cabeça dos caras era tão dura, a incredulidade era tão grande na mente deles, que Paulo se entristece. Por isso que ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência. Ele tinha a consciência dele limpa, porque ele é um fariseu, ele conhece a palavra, ele sabe o que ele está falando, ele sabe quem chamou ele sabe quem transformou a vida dele, ele sabe o que aconteceu com ele na estrada de Damasco, porque Paulo era o quê? Era um fariseu perseguidor, e com o encontro com Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que tomou a vida dele, ele passou a ser uma pessoa que realmente fazia a obra de Deus na mesma proporção que antes. Então, digo a verdade em Cristo, não minto minha consciência, ou confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, porque ele estava ensinando, ele estava pregando, dando a direção, e os judeus queriam matar ele. E os judeus queriam perseguir ele. Até hoje, querido, a maioria dos judeus não creem em Yeshua e não creem nessa carta de Paulo. Mas Paulo é o grande testemunho vivo de que Jesus é o Messias. Paulo hoje é o grande testemunho vivo, porque ele doou a sua vida, ele perdeu a cabeça, querido, pelo amor ao Evangelho. Tu acha que esse homem, se realmente ele não conhecesse Jesus, não tivesse um encontro com ele, porque Jesus teve que cegar ele. Jesus, a Bíblia diz, teve que cegar ele na estrada de Damasco, e mandou Ananias ir lá, tirar a escama dos olhos dele, para ele voltar a ver, para ele crer que Jesus, para te ver como era o coração de um judeu. Mas ele fica tão triste, porque Jesus, querido, o que Jesus fez nessa terra, a grandeza das coisas que Jesus fez, era o suficiente para não haver mais contestação sobre o Messias. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, trazendo para os nossos dias. Tu conhece uma pessoa, ela lhe recebeu a palavra, ela é uma bênção, mas de repente aquela pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, abandona, vira incrédulo, e tem gente que vira até ateu. Eu conheço um professor que era cristão, ele tem um canal no YouTube, ele é muito inteligente, não vou falar o nome dele aqui, pode entrar, jovem. Mas esse rapaz, ele era um cristão convertido. Sabe o que aconteceu? Ele abandonou o Evangelho. Ele abandonou Yeshua e voltou aos preceitos antigos.
É tipo um jovem ou qualquer pessoa na igreja que é uma bênção, mas de repente vai para o mundo, começa a beber cachaça, começa a fumar droga, começa a se prostituir. Provou o evangelho, era uma bênção, mas abandonou o barco. Isso não dá uma tristeza no coração de um pastor que ensinou aquele jovem? Que aquele jovem era uma bênção na igreja e de repente agora está no mundo. Isso entristece o coração de uma mãe, de qualquer um, daqueles que amam a Deus. Então é isso que está na mente de Paulo. Digo a verdade em Cristo e não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, porque vocês não recebem a palavra. Parece que entra aqui e sai por aqui. É isso que Paulo vai falar nessa carta no capítulo 9. Olha que ele diz: pois eu até desejaria ser amaldiçoado em lugar do seu povo, e separado de Cristo por amor de meus irmãos, o de minha raça, povo de Israel. Deles é a doação de filhos, deles é a glória divina, as alianças, as concessões da lei, a adoração no templo, as promessas, tudo Deus fez para esse povo e deixou na mão deles, para eles serem bênção para outras nações. Vocês lembram de Rebeca quando ele estava, de Raabe quando ele estava na posição, que ela ouviu falar desse Deus, quando sai do Egito, com mão forte, com tudo que Deus fez, humilhando o faraó. Ela falou: não, eu quero esse Deus para a minha vida. E Deus vai lá, muda a vida dela e muda a vida da família dela, e só ela entra na terra com os irmãos, com os israelitas, com os hebreus. É disso que Paulo está falando, que Deus entregou na nossa mão hoje, trazendo para os nossos dias a palavra, o evangelho. A gente tem tudo na nossa mão, e tem gente que está jogando fora isso. Isso dá uma tristeza no coração da gente. Dá uma tristeza no coração de um pastor quando ele ensina o rebanho, quando ele dá a direção para o rebanho e o rebanho faz outra coisa. Aquilo entristece o coração da gente. Então é isso que Paulo está sentindo em seu coração, está escrevendo, porque ele sabe que ele vai receber esses questionamentos, que as pessoas vão perguntar para ele sobre Yeshua. Olha que Paulo diz: deles são os patriarcas. De quem? De Israel, povo escolhido, povo de Deus, que Deus chamou. Queridos, o que esses homens viram no deserto, os milagres que esse povo viu no deserto, ninguém vai ver. É isso que Paulo está falando para eles. Vocês esqueceram das promessas que Deus colocou na nossa mão? O que ele fez num deserto, a gente não tinha nem sandália e o sapato não envelhecia. Era maná, era comida, era tudo do bom e do melhor. E o povo murmurando, e o povo questionando. E o povo é complicado, querido. Deles são os patriarcas. Paulo quer dizer, deles, Deus chamou Abraão, Deus chamou José, Deus chamou Jacó, Deus chamou Isaac, os patriarcas, a aliança na mão deles. E a partir dele se traça a linhagem humana até Cristo através de Abraão. Deus chama Abraão depois de Noé e separa um povo para aquela linhagem separada, santificada do mundo, até chegar à plenitude dos tempos, a revelação do Mashiach. É disso que Paulo estava falando, mas eles estavam todos se desviando. Não estavam aceitando a palavra de Deus. Deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para todo sempre. Amém. Querido, haja que houver na nossa vida. A Bíblia diz que quando a gente recebe as coisas de Deus, tu conhece a verdade, você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais voltar. É na luta, na bênção, você tem que prosseguir o alvo que é Cristo. Porque é melhor você estar com Cristo do que você estar com aquele que está no mundo. Vocês estão entendendo? Bem sucinto, bem objetivo para você entender Romanos 9.
E agora, a partir do versículo 16 até o 18, Paulo vai dizer de todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu na vida do povo. E mesmo assim, o povo estava distorcendo a palavra, distorcendo o que Paulo estava ensinando, chamando Paulo de herege. Até hoje chamam Paulo de herege, porque não acreditam em Jesus, que ele veio e que ele é o Mashiach. E a gente vai entender por que aconteceu isso. Ó, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Uma pergunta. Paulo está dizendo para os judeus: olha, ele deu tudo para nós, colocou na nossa mão. E não pense que a falha é de Deus. Não, a falha é nossa. Porque Deus não erra. Deus, ele dá para a gente: olha, está aqui, eu coloco nas tuas mãos. Tudo que Deus coloca na nossa mão, ou a gente vai abençoar ou fazer besteira, querido. Não tem outro termo. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque não falha, ela é fiel. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que nem todos os descendentes de Israel são Israel, o quê? Daqueles que desobedecem ao Senhor. Tu pode ser um israelita, mas se tu for incrédulo, tu está fora com Deus. É isso que ele quer dizer. Se tu for um gentil, tu é incrédulo, tu está fora com Deus. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, daqueles que não creem no Mashiach, daqueles que não fazem a vontade de Deus. Porque o verdadeiro Israel e a verdadeira igreja é aquela que obedece a Deus. É isso que ele quer dizer, é isso que ele quer ensinar. Nem por serem descendentes de Abraão, ele vai dizer, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada daqueles que creem, que são verdadeiros israelitas, verdadeiro Israel. Mas daqueles que não creem, estão fora com Deus, tanto para o judeu quanto para os gentios. Porque você tem que crer na promessa. Você tem que crer na promessa que Deus fez a Abraão, querido. Se você não crer, fica difícil. Olha que Paulo vai dizer, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é aquele considerados descendência de Abraão, tanto de judeus como de gentios que creem no Mashiach. Porque não interessa tu ser igreja, não interessa tu ser igreja e não crer no Mashiach. Tu não faz parte da promessa. Tu não é co-herdeiro da promessa. Para te ser um verdadeiro descendente de Abraão, um verdadeiro judeu, tu tem que crer que Jesus é o Mashiach, que ele já veio. E que nós vivemos debaixo dessa promessa. Pois assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente a Sara, e Sara terá um filho. Isso aqui foi tudo no sobrenatural. No versículo 18 de Gênesis, Abraão está lá, sentado, nos cavalos de Manre, aonde ele comprou. Ele está ali habitando em tendas com Sara, velhinho já. E é naquele dia que Deus vai visitar ele e confirmar tudo que Deus falou para ele há muitos anos atrás. Ele não está esperando, ele está sentando lá e a Bíblia diz que aparecem 3 homens e Jesus vem no meio deles ali visitar ele. 2 anjos e Jesus no meio. Porque 2 foram para Sodoma e Gomorra julgar e Deus foi para outro lugar. A Bíblia diz que naquele dia lá, Abraão recebe ele, lava os pés dele e manda Sara preparar tudo para eles. E lá eles comem com ele. Abraão manda fazer um banquete. Isso está no Gênesis capítulo 18. Leia, que é muito linda essa história. E é naquele dia, depois do banquete, que Abraão recebeu eles, deu tudo para eles, do bom e do melhor. Aí ele chama Abraão e fala, daqui a 1 ano, virei até Sara e ela terá um filho. Sara lá atrás na tenda começou a sorrir. Por isso que o nome de Isaac é riso.
E Sara ainda teve a cara de pau dizer que ela não estava rindo, mas o Senhor que sabe todas as coisas, falou para ela: não, você riu sim. E ano que vem eu virei até ti e você terá um filho na sua velhice. Aí eles começaram a rir, mas como? Mas como se não coabitávamos mais? Eram velhos, ela já tinha perdido a essência da madre dela, tinha se fechado, era velha. E agora? Meu irmão, é sobrenatural. É sobrenatural isso, querido. Isso é coisa, isso é loucura. Pois assim, olha, foi assim, Paulo diz, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, Sara terá um filho, Isaque. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai do nosso pai, Isaque. A promessa foi tanto para Abraão, como também lá para Isaque, que Isaque teve Esaú e Jacó. A promessa da linhagem e a promessa que é seguir em frente dos obedientes. Deus só trabalha com obediente, não se engane. Deus só trabalha com obediente, querido. Se a pessoa não for obediente, está fora com Deus. Não vou te mentir. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse firme, Deus já sabia. Deus já sabia a promessa, porque é o seguinte: por que Rebeca mandou Jacó com Isaque? Porque ela conhecia essa promessa. Deus já tinha falado para ela que o mais velho no ventre dela, que o mais velho ia servir o mais novo, que é a Jacó. A promessa já tinha sido feita para Sara, porque Sara questionou, porque os dois brigavam no ventre, a Bíblia diz. Isso está em Gênesis 25, 26 e 27, você pode ler essa história linda. Gênesis 25, 26, 27, está essa história linda, dá uma pregação maravilhosa. Então a promessa foi feita. Não, a Sara foi orar, ela estava, porque o negócio aqui, já pensou dois gêmeos brigando dentro do ventre dela, briga lá dentro, Jacó com Esaú. E Deus falou para ela: olha, não esquenta a cabeça, que o mais velho servirá ao mais novo. É isso que Paulo está dizendo, lembrando, todavia, antes que os gêmeos Jacó e Esaú nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse fiel, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Deus já tinha falado para ela como era que ia ser. Por isso que ela manda Jacó lá receber a bênção de Isaque, porque Isaque está para morrer, ele gosta de Esaú, ele vai dar para Esaú, mas Rebeca manda ele lá, veste ele como Esaú e manda ele lá. E tudo que ele fez foi obedecer a mãe dele e a promessa que estava sob o ombro dele. Ele nunca roubou a promessa, Esaú vendeu para ele. Ele nunca usurpou, ele sempre obedeceu a mãe dele e o pai dele. Esaú era um filho rebelde, é isso que ele quer dizer. Esaú não recebeu a promessa porque Deus conhece tudo o futuro, sabia que ele ia jogar no lixo, porque ele casou só com as cananéias de outras tribos, povos que Deus não queria para a vida dele. Então a promessa ficou para o mais novo Jacó, porque Deus já conhece tudo. Deus já sabe amanhã o que a gente vai fazer, ele já sabe. Não por obra, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus rejeitou Esaú por quê? Porque ele foi só com a cara de Jacó? Negativo. Ele rejeitou Esaú porque Esaú foi desobediente. Não fez a vontade de Deus. Porque Deus depois abençoou Esaú e eles se encontraram, se perdoaram, mesmo assim Deus abençoou Esaú. O que é que Deus quer dizer aqui? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú, porque Jacó fez a vontade de Deus. Jacó foi fiel a Deus e permaneceu e teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Esaú foi para outro caminho. Os edomitas. Vocês sabiam que Herodes o Grande é descendente de Esaú? E o que foi que ele fez lá?
perseguiu Jacó, mandou matar o Machia. Mas isso é uma outra história, uma outra pregação. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. Que as pessoas podem perguntar, mas Deus é injusto. Porque amou Jacó e rejeitou Esaú. Não, Deus sabia que ele ia errar. Deus sabia que Faraó ia errar. Deus sabia que Faraó não ia querer perder. Que não ia querer liberar o povo. Deus já sabia de tudo. Aí Deus começa a mandar praga. E o coração de Faraó, porque ele era orgulhoso, ele mandava no mundo. E Deus já sabia de tudo e Deus começou a mandar. Aí quando ele viu que aquelas pragas não iam dar em nada, ele começou a ficar soberbo e não queria liberar o povo. Aí o Senhor começou a apertar ele, apertar, até ele liberou. E depois ele ainda foi atrás para matar o povo. E Deus abre o mar vermelho e espaço, a pé enxuto. E atravessa o mar vermelho, querido. Que Deus trabalha com o obediente. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão de quem? De quem me obedece. Deus só tem misericórdia de quem é obediente, querido. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa teologia de dizer que Deus vai com a cara de um, não vai com a cara de outro, não é bíblica. Eu estou pregando aqui a Bíblia, eu estou tirando aqui todos os conhecimentos humanos. Eu estou pregando o texto para você. Aqui não estou colocando teologia de Agostinho, de Calvino, de Armínio, de ninguém. Eu estou pregando o texto. O que Paulo quer dizer? Lamento por Israel, coração entristecido porque o povo não quis receber o Messias e não quis fazer a vontade de Deus. Esquece filosofia humana e prega o texto. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Olha o que ele vai dizer, já vamos encerrar. Pois a Escritura diz ao Faraó, eu o levantei exatamente como este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus estava usando Faraó, dando a corda para ele, e ele pensando que ele era o tal, igual o Nabucodonosor. Deus dá a corda para o cara, tu quer ir, vai, faz. Mas na hora Deus puxa o tapete e passa a espada. Pois a Escritura diz, eu o levantei, exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder. Por que Deus mostrou o poder dele em Faraó? Porque Faraó queria recusar o que Moisés e Arão falou para eles lá na corte. Olha, você tem que liberar o povo, para que o povo vá ao deserto cultuar o Senhor. Ele não vai. Quem manda aqui sou eu. E quanto mais Deus mandava a praga, mais ele endurecia o coração dele. Mas tudo foi para mostrar que Deus é maior que Faraó. Que Deus está acima de tudo que tu possa imaginar. Ele é o soberano dessa terra. Ele é o Deus poderoso de Israel. Nós vamos até aqui o 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Quando você vê esse texto, Deus endurece como Ele quer, Deus está falando numa linguagem humana. O que é que Deus quer dizer? Para a gente entender. Não é que Deus vai endurecer teu coração. Ele sabe quem você é. Ele conhece a tua essência. Diga lá, minha irmã. Deus conhece cada um de nós, Ele conhece a nossa essência. Ele sabe quem é quem, Ele sabe o que a gente vai fazer. Por exemplo, Deus coloca algo na minha mão, na tua mão. Ele fala, bora ver se Ele vai fazer o que eu quero. A gente faz até a metade, depois a gente faz besteira. Aí a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, que jogou a toalha, fez besteira. Por isso que Paulo fala que, nessa carta, que quando ele quer fazer o bem, ele não consegue, por causa do pecado, e a carne puxa para um lado, o espírito para o outro. É uma guerra. Então, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece com quem Ele quer. É até aqui hoje, querido. Mas aprenda nessa noite. Essa misericórdia que Deus tem é para quem obedece a Ele. É para quem conhece a promessa que Deus fez a Abraão.
É para quem Deus conhece, é para você que está aqui nessa noite. Então tudo depende da nossa obediência ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Até aqui hoje, tá bom? Maravilhoso e eterno Deus. És tudo que temos, Jesus, na presença. Senhor, te agradecemos por tua palavra nessa noite. Queremos te agradecer, meu Pai, que possamos andar em conformidade de vida contigo, em obediência a ti. A tua graça, porque, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça é que nos basta nessa noite. Sem você não Nós aprendemos sei pra nessa noite, Pai, que os verdadeiros israelitas são aqueles que te obedecem. tua presença. Nós aprendemos nessa noite que o verdadeiro cristão é aquele que te obedece. Nós aprendemos nessa noite que as tuas misericórdias, ela só vale, ela só tem poder, ela só tem relevância para aqueles que te obedecem. Porque não interessa Deus ter misericórdia de ti se tu é desobediente, se tu não faz a vontade de Deus. A misericórdia dele é nada. Então a misericórdia de Deus só vale para quem obedece, querido. Aprenda isso nessa noite. A graça de Deus, ela só vale para você se você obedecer. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você acreditar na promessa. E que promessa é essa? A promessa verdadeira era uma Mashiach que vinha sobre a terra. Era uma Mashiach que ia se revelar. E a outra promessa que estamos esperando é a redenção do mundo. Encontrarmos com o verdadeiro Cristo, com o verdadeiro Mashiach naquele grande dia. Essa é a verdadeira promessa. Essa é a verdadeira misericórdia. Essa é a verdadeira graça, queridos. Por isso nessa noite, Pai, nós te agradecemos. Por isso nessa noite nós te louvamos. Por isso nessa noite, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas que são muito, com a nossa, Senhor, insignificância diante de um Deus puro e santo como és tu, Senhor. Que tu venha, Senhor, nos perdoar nessa noite. Que tu venha nos lavar com teu sangue carmesim. E que possamos ser fortalecidos, Senhor. Sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua misericórdia nós não somos nada. Sem a tua graça nós não somos nada. Que os nossos corações não venham ser incrédulos. Que os nossos corações não venham ser endurecidos, Senhor, na tua obra, naquilo que tu chamou a cada um de nós. Deixa Deus agir na tua vida. Irmã Eliane e irmã Beatriz, levante a mão de vocês. Eu quero profetizar na vida de vocês duas nessa noite. Levante, eu quero a mão em cima das duas. Em cima. Nessa madrugada Deus me deu uma revelação sobre vocês duas. Eu vi Deus abrindo muitas portas para vocês, mas era muita dificuldade. E eu perguntava para o Senhor, mas Senhor, por que essa dificuldade dessas portas que o Senhor quer abrir, Senhor, para essa família? E o Senhor me dizia, também era para mim essa palavra, porque o Senhor estava abrindo portas para mim, estava abrindo portas para Bias, estava abrindo porta para Liane. Eu perguntava, mas Senhor, por que essa dificuldade? Ele fala, porque é na dificuldade, porque é na tribulação, porque é na angústia que eu abro porta. Não é requerendo dente, não, é na tribulação, é no sofrimento que eu vou quebrando os cadeados, que eu vou abrindo portas. E o Senhor abria portas para nós. E o Senhor abria a porta para ti, Bia. Deus se alegrou muito de ti nessa semana, porque tu pregaste nesse altar como Ele quer. Eu quero falar uma coisa para vocês, como pastor que ama muito vocês. Se dedique mais um pouco para a obra de Deus, que vocês vão ver que Deus vai fazer na vida de vocês. E o Senhor abrindo portas. Levante todos que estão aqui, todos que estão na live. É para quem crê. Eu quero profetizar que assim como o Senhor estava abrindo portas nas dificuldades, assim como o Senhor estava abrindo portas na tribulação, mas Ele estava abrindo, Ele estava cuidando de nós. Eu quero profetizar que Ele vai abrir portas para cada um de nós que veio nesse culto debaixo dessa chuva. Eu quero profetizar que as pessoas que estão na live, aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, que Deus vai abrir portas, que era essa
Satanás ou não, quer o diabo ou não, Deus vai abrir portas nessa noite. Portas espirituais principalmente. E depois vem banquete material. Deus, eu creio na tua palavra, que tu venha abençoar esse ministério, que tu venha abençoar essa jovem pregadora, porque o chamado dela é grande. Que tu venha abençoar o negócio dela, que tu venha abençoar o esposo dela, a família dela, a mãe dela ali naquele lugar dos Estados Unidos da América. Que tu venha visitar nossa casa, nossa família nessa noite, os nossos filhos, os nossos sonhos, nossos propósitos nessa noite. Tu é o Deus que faz como tu queres, e tu tem misericórdia de quem te obedece. Tu só tem misericórdia de quem te obedece, não que tu não tenha do ímpio, porque a graça é para todos, a salvação é para todos. Não que tu não tenha misericórdia de todas as pessoas desse mundo, porque tu quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas aqueles que te obedecem, aqueles que estão na posição, são graças e bênçãos especiais de Deus na nossa mão. Acho lindo isso em Deus, que é no pouco que Ele age. Nessa noite, Deus fala no meu coração através do Espírito Santo que Ele está abençoando todos nós nessa noite. Eu tomo posse, sou igual Jacó. Deus já começou a abençoar desde sempre. Foi um dia muito tribulado hoje, mas eu sabia que Deus queria nos abençoar. O que seria de mim, Senhor? Foi um dia muito difícil hoje aqui em casa. A gente viu o agir de Satanás no olhar, na boca das pessoas. Mas eu falei para minha esposa, isso é bênção de Deus. É porque Deus quer abençoar, é porque a nossa EBF está chegando aí. Deus já brandou na EBF. Deus já brandou, meu irmão, que a gente já está dando para outras igrejas. Que Deus... Eu cheguei aqui, tinha uma montanha de um bocado de coisa aí. A missionária tem que dividir porque vai sobrar. Deus já proveu a obra dele. Aqui não se vende o evangelho, aqui prega a palavra dele. Aqui tem compromisso com Deus, que obedece a Deus. Deus derrama essas bênçãos. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te levante, que Deus te dê força, que Deus te dê coragem, que Deus reavive a tua fé nessa noite. A presença do Senhor é que nos basta. É a presença do Senhor que nos constrange. É a presença do Senhor que nos levanta. Senhor, nos levanta. Senhor, nos levanta. Senhor, nos levanta.